querido irmão, querida irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração e na sua vida. Aqui é o João Cláudio da comunidade Missão Novo Caminho e estamos mais um dia com um minuto de bênção com a palavra. A liturgia desta sexta-feira nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, os versículos 20 a 26, que nos diz assim: Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser a seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo da hiena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás antes de teres pago o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vemos, queridos irmãos e queridas irmãs, na liturgia desta sexta-feira, a narrativa do Evangelho de São Mateus, aqui no capítulo 5, onde Jesus está ali fazendo o sermão da montanha. Jesus está ali, anunciando a boa nova, e Jesus apresenta a toda aquela multidão de discípulos um projeto de vida, um projeto de bem-aventurança, de felicidade. Jesus vai trazer ali várias promessas e algumas regras, para a fé e para a vida daquele povo. Nós vemos aqui, nesse trechinho da liturgia desta sexta-feira, Jesus fazendo um questionamento e uma contraposição com relação à incredulidade, e a hipocrisia, num certo sentido, da fé e da oração dos escribas e dos fariseus. Jesus começa dizendo aqui, o trecho que nós acabamos de ler do Evangelho de hoje, Jesus dizendo para os seus discípulos, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. Veja que Jesus aqui já começa alertando aquele povo e aos seus discípulos a não correrem o risco a transformar a sua vida espiritual e a sua fé apenas num rito, apenas num cumprimento unilateral, vamos dizer assim, da lei, sem de fato trazer a isso no profundo do seu coração e na sua vida, ou seja, correr o risco de viver a lei sem vida, sem o espírito desta lei. E é por isso então que Jesus vai aqui dar um exemplo ao citar um dos mandamentos, onde ele vai dizer, vocês ouviram dizer lá dos antigos, o mandamento vai dizer, não matareis, porque se vocês matarem, vocês serão condenados. E Jesus vai aqui muito mais além do que simplesmente da lei pela lei. Jesus vai dizer não apenas nesse sentido extremo da lei, mas toda e qualquer atitude que gere de alguma forma morte na vida de uma outra pessoa. Não apenas a morte física, Jesus até mesmo vai dizer em uma outra passagem do Evangelho, não apenas aquilo que mata o corpo, mas que pode matar a alma. E então Jesus ele vai dizer aqui, se você tem ira, raiva, ódio do teu irmão, a tal ponto de você o maldizer e você o ofender, porque isso também gera morte, porque isso também mata. E então Jesus vai dizer ali nesse ensinamento do Sermão da Montanha para aqueles discípulos e para aquela multidão, mas eu vos digo, e se você dizer tolo, louco para um dos seus irmãos,
né, se com raiva e com ira fizer isso, você também será julgado, né? E aqui então Jesus, ele vai fazer como que esse ajuste fino, vamos dizer assim, né, na mentalidade, na espiritualidade daquele povo, né? Hoje trazendo para nós, né, nos dias de hoje, né, a igreja nos ensina até quando fala da realidade do pecado. Sem dúvida, o pecado ele tem várias dimensões e vários graus na nossa vida, né? Vemos, por exemplo, ao estarmos aqui vivenciando a Quaresma, né, a meditação e a reflexão, por exemplo, com relação aos pecados da nossa vida, né? Pecados veniais e pecados mortais, né? Sem dúvida, os pecados mortais, no sentido de peso e de gravidade, eles são maiores do que os pecados veniais. Mas veja que é isso que Jesus critica e condena e questiona na vida dos escribas e dos fariseus, né? Vamos dizer assim, passar o pano para algumas coisas, né? Não viver de fato a santidade e a conversão que se espera pela própria lei, né? E é por isso que é um risco viver apenas a lei como um legalismo, né? É o que Jesus vai ensinar aqui nesse trecho da liturgia dessa sexta-feira. E então Jesus termina dizendo, né, a necessidade de nós vivermos o amor, né, a caridade em todas as dimensões, principalmente na nossa relação humana, né, na relação com as outras pessoas. Por isso é que Jesus então ele vai dizer, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, né, ao ir ali para o templo fazer a sua oferta, veja, não faça apenas a oferta simplesmente por achar que está cumprindo, né, um rito, algo formal, né? Então Jesus ele vai dizer, se você sente que tem alguma coisa, vai primeiro reconciliar-te com ele, porque isso de fato vai além do gesto, vamos dizer assim, né, ritual de fazer a oferta. Que hoje, queridos irmãos e queridas irmãs, interpelados por essa palavra, nós possamos fazer esse mesmo ajuste fino, né? Deixar com que o Espírito Santo aguce a nossa mentalidade e o nosso coração para perceber, né? Será que de repente eu já não estou me acostumando com algumas coisas que, como dizer aquele provérbio, né, aquele ditado popular, né, de grão em grão a galinha enche o papo, ou seja, pequenos pecados, pequenas coisas que vão esfriando o nosso coração, que a gente não vai percebendo mais, né? A tal ponto de que aquilo vai se tornando uma bola de neve, né? É exatamente o que Jesus nos convida a refletir hoje neste Evangelho. Não apenas pensar na gravidade maior, última do pecado mortal, mas também a pensarmos, vigiarmos, né, nos pequenos pecados, vamos dizer assim, né, do dia a dia, porque esses também fazem um estrago muito grande no nosso coração e na nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família.